Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Ingrid e este é um canal cristão, então por aqui você sempre terá uma mensagem para elevar o seu nível espiritual, o seu conhecimento espiritual, uma palavra, uma mensagem, um estudo, tudo para o crescimento da sua vida. Então, se você ainda não é inscrito aqui neste canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações, não esquece de compartilhar aí com seus amigos, pode também deixar o seu comentário aqui embaixo. No vídeo de hoje é um vídeo bem diferente, um assunto muito diferente. Você já ouviu falar sobre o efeito manada ou os perigos do efeito manada no comportamento coletivo das pessoas? Talvez esse assunto seja novidade para você, então fica comigo até o final desse vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre o que é esse efeito manada e os perigos que ele pode nos trazer para a nossa vida. Você sabe o que é o efeito manada? O efeito manada é uma expressão que se refere à tendência de indivíduos seguirem a opinião ou ação de um grupo irracionalmente e sem analisar os fatos, os fundamentos. Isso acontece devido à influência da opinião de grupos na tomada de decisão individual, o que pode resultar em comportamentos impulsivos. Efeito manada. Este é o nosso assunto do nosso vídeo de hoje. Foi feita e realizada uma pesquisa na internet. Tem até um vídeo que você pode ter até provavelmente assistido já esse vídeo, ao qual uma professora em uma universidade, ela fez um experimento, uma experiência com os seus alunos. Ela levantou uma placa da cor verde para os seus alunos que estavam ali na sala de aula, naquela universidade. Provavelmente uns 20 alunos estavam ali, mas iria chegar o próximo aluno. Então, antes que esse aluno chegasse, a professora disse para os seus alunos assim: vamos combinar que quando eu perguntar para vocês qual é a cor dessa placa, todos vocês me dirão que esta placa é azul, quando na verdade a placa era verde. Então aquele jovem entrou, chegou, sentou e a professora começou então a perguntar para cada aluno qual era a cor daquela placa. Todos os alunos começaram a dizer que a cor daquela placa não era a cor que a professora estava mostrando. Quando a professora perguntou para todos os alunos e chegou a vez de perguntar para aquele aluno que havia chegado, ele também ele deu a mesma resposta que os outros alunos deram. Ele falou que aquela cor era tal e aquela cor não era, porque a professora tinha combinado com os seus alunos, que eles todos falassem uma cor errada. Este é o efeito manada. O aluno, ele se encontrou numa situação ao qual somente ele diria que era outra cor ou a cor verdadeira, que seria a cor verde, Mas ele não se animou a dizer a cor verdadeira, acabou dizendo a cor que todos os outros alunos disseram. Esse comportamento é um comportamento gerado por causa do coletivo. A pessoa se sente manipulada para fazer com que ela responda conforme os outros também. É um efeito coletivo, efeito manada. A pessoa acaba realizando ações irracionalmente por causa do movimento, por causa do momento, por causa que a grande maioria pensa assim e falou assim. Então a pessoa se sente inadequada na sua resposta e acaba dando a resposta que todo mundo quer. Mas este comportamento é um comportamento muito perigoso. Nós podemos ver este comportamento nas igrejas também. Uma pessoa dita uma regra e todo mundo faz aquilo ali acreditando que aquela regra é uma regra verdadeira. Quando, na verdade, as pessoas não têm o hábito de avaliar o pensamento, de usar do seu próprio pensamento, do que ela acha, do que ela pensa. Então, ela não pensa em relação, ela não se posiciona
no seu pensamento e acaba digerindo todas as coisas sem questionar, sem colocar a sua visão, o seu posicionamento, não se posiciona e acaba sofrendo com os perigos do efeito manada. Teve também outra experiência onde várias pessoas entraram em uma sala e naquela sala, quando apitava, dava um bip, todas as pessoas se posicionavam, se colocavam de pé e sentavam de novo. E quando a moça chegou para sentar, após 20 minutos, ela começou também a fazer o mesmo efeito das outras pessoas e começou a levantar e sentar. Então, nós vemos que o coletivo, muitas vezes, muitas pessoas, uma seguindo o que a outra faz, traz um perigo muito grande comportamental. Porque nós devemos verificar se realmente aquilo que a grande multidão ela está fazendo, se realmente aquilo ali é certo. Não é porque todas as pessoas na Terra usam de refrigerante de Coca-Cola que nós devemos tomar esses refrigerantes. Não é porque todas as pessoas assistem a um determinado jogo, um determinado esporte que todas as outras pessoas devem assistir. Mas algumas pessoas, nós temos visto que elas acabam fazendo por causa do efeito manada. Mas é um efeito muito perigoso. Nós devemos sim nos posicionar. Não devemos concordar com tudo que nos é oferecido, não devemos fazer tudo que os outros fazem porque todo mundo está fazendo, porque todo mundo está agindo desta maneira. Existem mesas que nós não podemos nos sentar, existem atitudes que nós não temos que fazer porque o nosso irmão fez, porque a grande maioria está fazendo, porque a grande maioria pensa assim, que nós devemos pensar assim. A minha opinião em relação ao efeito manada é uma opinião firme, e eu tenho o meu posicionamento. Em muitas situações da minha vida, eu não faço parte de grupos. Existem muitas lideranças que impõem nas pessoas os seus pensamentos. Mas nós, como seres criados únicos, imagem e semelhança do Criador, nós somos indivíduos únicos, com pensamentos distintos, pensamentos diferenciados. Então, existem muitas rodas ao qual eu não estarei, existem muitas coisas que eu não faço por causa do meu posicionamento. Existem muitas tomadas de decisões que eu não me encaixo, e talvez você também não se encaixe. Mas muitas vezes você tem estado nestes grupos, você tem se colocado e até tomado atitudes e ações porque a grande maioria está fazendo. Só que isso aí traz um prejuízo muito grande, um prejuízo comportamental e um perigo muito grande para a nossa vida. Porque nós deixamos de fazer aquilo que nós acreditamos e que nós cremos para fazer o que os outros pensam ser certo e acham ser certo. E o que mais nos intriga, nos entristece, é quando nós vemos pessoas tão inteligentes, pessoas que poderiam se posicionar, poderiam pensar diferente, mas elas acabam tendo o efeito manada. Elas vão junto com a grande maioria. Mas nós temos que agir com inteligência emocional e não acreditar em tudo que as pessoas estão fazendo, tudo que as pessoas estão praticando. Esse tema é um tema muito forte. O efeito manada acontece muito aqui na internet. Como que acontece o efeito manada na internet? Muitas vezes um vídeo é de péssima qualidade, não tem conteúdo que agrega valor, não tem nada de bom. Mas a pessoa entra no vídeo, ela vê o número de likes, ela vê o número de visualizações, ela vê o número de inscrições daquela pessoa e ela pensa então assim: se essa pessoa tem muitos likes, se essa pessoa tem muitos inscritos, então essa pessoa tem um conteúdo que agrega muito valor para a nossa vida. Este é o efeito manada na internet.
Todos acreditam que aquele vídeo é maravilhoso, que aquela pessoa é maravilhosa. Mas se nós formos analisar na real, aquela pessoa não agrega valor nenhum nos seus conteúdos. Ela está somente recebendo o efeito manada sobre o canal dela. Então tome muito cuidado com o efeito manada, porque muitas vezes aquilo que todo mundo está seguindo talvez não seja o certo. Talvez todas aquelas pessoas estão embutidas num sistema ao qual elas acreditam ser certo. Mas nós devemos analisar muito bem em qual mesa estamos sentando, em qual grupos estamos nos forjando, se as nossas lideranças, se os nossos líderes embutem coisas na nossa vida que não são agradáveis ao Senhor, que muitas vezes é por causa do efeito manada, por causa do sistema, é feito assim e embutido nas pessoas. E as pessoas acreditam que deve ser desta maneira. Mas se você se levanta para falar o seu posicionamento, o que você pensa, muitas vezes você não é compreendido, você não é entendido. Então, eu não faço parte dessa geração, efeito manada, onde um fala, um dita as regras e todo mundo acha que tem que ser assim, todo mundo pensa que tem que ser assim. É momento de se posicionar, é momento de nós analisar o que é realmente real ou o que é impulsionado pelo comportamento da grande maioria. Então tome cuidado, muitas vezes aquelas crenças limitantes, aquelas regras, aquele sistema ao qual você está embutido não seja para você. Talvez você deva se posicionar, analisar o que estão influenciando na tua vida. Cuidado com as influências, cuidado com o sistema. Não sente em qualquer mesa, não tenha qualquer amizade, não ande em qualquer grupos. Você pode estar fazendo parte do efeito manada e é muito perigoso para a sua vida, para o seu comportamento. Agora, porque todos estão fazendo desta forma, você também tem que fazer daquela forma. Lembra do filme O Lorax, que diz aquela frase assim, ó: a menos que alguém não se importe de montão, nada vai mudar, não vai não. Ele pensava só nele, só nas coisas dele, não pensava no coletivo, né? Pensava só em individualização. Mas nós devemos nos cuidar. Cuide com o efeito manada. Porque se você não se importar com que as coisas mudem, nada vai mudar. Não vai não. Que Deus te abençoe. Esse foi a nossa mensagem do nosso vídeo de hoje. E ficar comigo até o próximo vídeo.